Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa noite, sou Douglas Quadros. Muito boa noite, muito boa noite. Quem tá aí com a gente já vai dando olá no chat, assim, ó. Sigam-me os bons aí, ó. Olá no chat. É bom, ó. Na taverna vocês têm a vantagem que eles aparecem aqui embaixo, né? Então já é uma vantagem, é uma vantagem. E aí, galera? Comeram muitos ovos de chocolate. Ó, o Basito tá aí. Show de bola, Raul. Comeram muito chocolate aí, Zé. Quando não tem criança, come bem menos, né? Fala a verdade. Olha, não foi o meu caso não. Ganhei um ovo de 1,5 kg da Bia. Oh, aí sim. Eu estou trabalhando em cima desse projeto já desde ontem. Eu estou tendo sucesso, pode ter certeza disso. E aí, Raul, como é que tá? Como é que foi a Páscoa? Cara, pra mim, sempre tem uma desculpa pra comer chocolate, eu encaro, assim, né? Então, Missão dada é missão cumprida, né? exatamente. Ano passado eu comprei uns, esse ano eu esqueci completamente de viver no final de semana. Mas agora que é a época boa de comprar ovo de Páscoa, né? Porque ele cai tipo de R$90 pra tipo 50, é um absurdo, né? Eu gosto muito de passar na Cacau Show assim umas 2 semanas depois da Páscoa, ó, patrocina nós Cacau Show. Porque cara, eles fazem umas promoção meio maluca assim, mano, tipo, compra 3 ovos, pague 2, saca? Uns negócios assim. Porque a galera esquece que continua sendo chocolate, tá ligado? Eu tive uma vantagem que a Bia fez, né? O ovo de Páscoa. Porra, né? aí sim. Aí sim. Aí sim. Então, Aí eu vi pô, vantagem. né? Aí sim. Aqui a gente só comprou chocolate pra caramba. A gente comprou um. Tem os bolos de pote, né? A gente comprou um bolo de copa. Um copo daqueles gigantes. Parecia um açaí, só que cheio de chocolate. Eu comi em três etapas. O negócio é tão doce que eu ainda tenho pra comer. É muito doce, mano. Mas vamos. vamos. Vamos pro nosso assunto de hoje, senão a gente começa a falar de chocolate e não para mais aqui. O Basito falou uma coisa meio séria ali também. Ele falou, ó, comendo mais, eu acho, porque não tem filhos, né? Porque lá no caso dele é 1 pra filha, 2 pra esposa e o pai não come. Tipo isso. Aqui o Thomas ainda tá na introdução alimentar, então ele não pode comer doce, não pode comer nada com açúcar. Então ainda tá safe, né? Depois que o bolso começa a pesar. Por enquanto tá safe. Né? Ou não, né? Porque daqui a pouco, quando ele começar a querer Páscoa, vai ser os bolos sem açúcar. Os ovos sem açúcar. Daí é 6 vezes o valor. Ferrou daí. Isso é louco. Bom, mas hoje a gente não vai falar de ovo de Páscoa, galera. Hoje nós vamos falar... não? Um pouco né? Frescura que chama, né? Que merda. Não, galera, a gente vai falar daquelas famosas, né, regras de ouro, né? As regras que os mestres costumam utilizar para sacanear os jogadores, quer dizer, para resolver conflitos dentro da mesa, né? Mas antes de nós falarmos aí das regras de ouro, galera, eu tenho que lembrar vocês sobre o patronato do Movimento RPG. O patronato do Movimento RPG custa R$15 por mês. Você acessa, você ganha coisas muito bacanas. Aqui o Raul já ganhou coisa, né, Raul? Já. Já ganhou camiseta. Inclusive tá me devendo uma foda camiseta, Raul. Tá me devendo uma foda camiseta. Mas tu ganhou livro ou não, Raul? Acho que livro tu não chegou a ganhar, né? Não cheguei a ganhar livro ainda. O Zé ganhou livro e ganhou aventura. Eu ganhei um Ceifadores do Valpassos. Do Jorge Valpassos, é isso aí. Tem uma galera que eu acho que assim, os caras são muito cagão. O Bergode, ele já ganhou 2 livros. Ele ganhou um suplemento de Pathfinder e ele ganhou o Starfinder. O Germano ganhou 2 livros e uma camiseta. O Germano ganhou o Império de Jade, o UVG, né, o Pradarias Ultravioletas, que ainda nem saiu do financiamento coletivo. Que era meu, ele tomou de mim esse livro. E o
uma camiseta da Bardos, cara. Tem uma galera que são muito cagão. É muito cagão. Então, galera, olha aí, ó. Teve inclusive um patrono que ele entrou no mês, naquele mesmo mês ele ganhou. Então, assim, cara, torne-se patrono, que eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde você vai ganhar. Pode ser até nesse mesmo mês. Claro, né? Não no mesmo mês, porque se você agora entrar agora em abril, você vai concorrer ao concurso de maio. O concurso de abril já foi feito para quem entrou até o final de março, tá bom? Os prêmios que nós estamos dando nesse próximo mês são um livro Shadowrun, sexta edição, aliás, sexto mundo, né? Lançamento aí, financiamento coletivo ainda pelos nossos amigos da New Order Editora. Nós também vamos dar um Pathfinder primeira edição em parceria com a Toca do Tabuleiro. A Toca do Tabuleiro é uma loja de board games e jogos de RPG, galera, muito bacana, que você encontra. Inclusive, se você é de Brasília região, você pode ir lá na loja física deles. Fala assim, pô, eu vim aqui pelo Movimento RPG, olha aí. E, cara, eles têm vários livros lá, que inclusive já saíram de estoque em várias outras lojas de RPG. É muito bacana, eu não sei, eles devem ter um estoque gigantesco, porque eu nunca vi, cara. Tem coisas que eu encontro, como é que se fala? Tipo, sem estoque em vários lugares e eles têm, cara. Então, assim, tem muito livro bacana lá pra você comprar. E se você, né, claro, né, quiser também pode comprar board games, né? Lembrando sempre, os board games deles também tem aqui. Você pode trocar, pode filtrar por idade, por número de jogadores, que é uma coisa muito bacana, por exemplo, também. Às vezes você tá com um grupo de 8 pessoas na sua casa, os amigos chegaram, qual jogo que a gente vai jogar, sabe? Então aqui tem os jogos que você consegue jogar baseado na quantidade de jogadores, isso é muito legal. Eu vou deixar o link aí no chat, tá? Pra vocês já encontrarem a Toca do Tabuleiro, tá? Mas é muito fácil, se vocês procurarem em todas as redes sociais como Toca do Tabuleiro, vocês vão encontrar eles. E aí, galera, sempre preciso lembrar, né, e pedir pra vocês, se vocês gostam do movimento RPG, compre nos nossos parceiros, tá? Porque vocês ajudam os nossos parceiros, os nossos parceiros ajudam a gente e assim todo mundo se ajuda, né? E a gente ajuda vocês também, claro, porque afinal de contas a gente entrega conteúdo diariamente para vocês, sem custo. Né? Lembrando que o site, por mais que nós temos um patronato, o Movimento RPG, ele publica gratuitamente postagens todos os dias, né? Muito importante lembrar isso. Bom, além dos 2 livros que eu falei, nós também damos uma camiseta, né, na nossa parceria com a Bardos Shop. A Bardos Shop é uma loja de roupas com temática nerd, que inclusive, olha ali, ó, estava ali no banner inicial ali, ó, vocês viram? Bermudas, eles estão agora com uma coleção de bermudas muito bacanas, galera. E camisetas com o estilo, né, com a temática de RPG muito legais também. A Bardos Shop, galera, também tem loja física lá em Joinville. Se você é da região de Joinville, você pode ir lá e conhecer a loja deles, tá? Mas também, como a Toca entrega para todo o Brasil aí. Inclusive, a Bardos Shop tem um cupom de desconto que, se você utilizar Movimento RPG 20, você ganha 20% de desconto nas suas compras. E o mais legal é que, claro que o desconto é abatido no carrinho, no valor final do carrinho. Se você passar a sua compra de R$150, você ainda ganha frete grátis, galera. Então, vale muito a pena. O Zé caiu? Eu acho que ele só desligou a câmera. Bom, Ele tá aqui. ele tá falando? Não, pra mim ele tá aparecendo aqui só. Tá, bom, pra mim ele não tá. Pede pra ele dar F5 aí, Zé, se tu não tá me ouvindo. Não, pra mim ele caiu, total. O Douglas pediu pra dar um F5 aí. Né? Bom, continuar aqui. Bom, galera, como eu disse, são 6 prêmios, falei de 3 deles. Quais são os outros? Nós também temos a Hero Maker. A Hero Maker ainda tá em stand-by, site deles. Em breve aí vai estar online, tá? Mas eles são uma loja de miniaturas muito legal. Vocês já conseguem fazer as compras pelo WhatsApp deles, tá? Pra ver quais os produtos que vocês vão conseguir comprar, né? Afinal de contas, é complicado comprar sem ver, né? O que vocês vão comprar mais. Eu até tô acessando aqui certinho, Hero Maker Minis. É o nome do Instagram deles, tá? E vocês podem acessar o Instagram deles. Eu vou jogar aqui para outra tela. Ó, aqui tem alguns dos produtos que vocês podem comprar. Esse contador de vidas aqui eu acho muito legal. Olha só o videozinho enquanto ele rola aqui. E a Hero Maker Minis, tá?
eles têm um gerenciador, quando o site estiver pronto, né? Ele vai ter um gerenciador, ele já tinha, mas eles estão reformulando um gerenciador, você constrói seu personagem lá dentro e com isso vocês imprimem os personagens de vocês sob demanda, galera. É muito bacana. Então conheçam a Hero Dá pra Maker. ver que esse marcador de ponto de vista é pra combeiro safado, né? Com 3 dígitos. Tem 3 dígitos de vida, é para todos os gostos, né? É muito legal, galera. E assim, na nossa parceria, a Hero Maker tá dando 3 miniaturas por mês para um patrono do movimento RPG. Então, galera, é coisa pra caramba. São muitos prêmios, né? Nós também temos todos os meses uma aventura pronta que nós mesmos escrevemos, né? Nós mesmos, no caso, o Matheus Herpes, ele escreve e ele envia. Ele envia para mim, a gente diagrama e a gente envia para todos os patronos. Todos os patronos, independente do valor, recebem o PDF. Entretanto, um patrono recebe ele impresso, galera, com capa dura, né, com encadernada, folhas texturizadas e, o mais legal de tudo, eu acho, pelo menos na minha opinião, é que vai com dedicatória e com o selo do Movimento RPG garantindo a qualidade e a unicidade. Unicidade existe, né? Que é único. Existe ou eu tô ficando louco? Não sei, cara. Bom, e garantindo que vai ser um produto único aí pra você. E o último... Tá vendo o Zé falando isso? Tô vendo o Zé, já tô Beleza. carregando ele aqui pra Twitch. Eu tô aqui. E por último, né, mas não menos importante, nós também damos uma miniatura... Não, isso já é outra coisa, tô ficando louco. Um PDF, galera, um PDF por mês de alguma editora parceira. Então você vai pedir pra gente unicidade. Aprenda a pronunciar o substantivo feminino, qualidade ou estado de ser único, singularidade. Ó, existe mesmo. Existe. Bom, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com Deus. Singularidade de Deus. Não sei. Talvez eu tenha cometido algum pecado aqui, desculpa. Bom, de qualquer forma, galera, o PDF também para você aumentar a sua biblioteca digital, galera. Lembrando que precisa ser, você pede pra gente, a gente tenta entrar em contato com a editora pedindo aquele livro em específico. Algumas editoras têm alguns livros que elas não dão e alguns livros que não existem em PDF, como por exemplo Dungeons & Dragons, tá? Mas na medida do possível a gente libera pra vocês. Bom, é isso então, vamos começar o nosso assunto, né? Só para lembrar, torne-se patrono, gente. R$15 por mês, tá muito barato. Aproveitar, vou deixar o link aqui para você já se tornar patrono. Opa, cliquei no botão errado. Ó, tornem-se patronos agora mesmo. Bom, agora vamos falar do que importa, né? A propósito, né? Não sei se quem tá vendo aí na Twitch, ó, vocês viram isso aqui, ó? Sabe o que significa isso aqui, ó? Esse símbolo aqui em cima, ó. Esse é o nosso símbolo de podcasts. Sim, todos os nossos produtos que tiverem podcast a partir de agora terão este símbolo aqui, né? Porque nós vamos começar aí a produzir outras coisas de podcast. Então, no nosso feed geral, né, o Movimento RPG Podcast, no caso, vai ter esse símbolo aqui, ó, gente, ó, muito legal, né? Foi criado e desenvolvido pelo nosso querido João Carlos, né, lá do Kaiju Venenoso. Conheçam o Instagram também, contratem. Cara, ficou muito bacana. Fala a verdade, Raul, ficou bacana, né? Uhum. Animado, como sempre. Bom, mas galera, vamos começar então a falar regra de ouro. Raul, tu que tem uma ideia aí, como sempre, faz a introdução aí da onde surgiu. O que se Bom, alimenta. cara, ela Hoje é surgiu da internet, naturalmente, né? Eu gosto de participar de alguns grupos que falam de RPG no Facebook, coisa assim. E aconteceu uma coisa que me chamou a atenção, assim, uma pessoa abriu um tópico perguntando a respeito de uma regra. Um grupo de Vampiro à Máscara perguntou, né? De uma regra do V5, que ele interpretou de um jeito, o mestre interpretou de outro, né? E o mestre ganhou. E não era, assim, nada demais, sabe? Cara, o livro diz isso, eu achei que era tal coisa, o mestre achou que era tal coisa. E aí uma pessoa que comentou lá disse assim, porque é regra de ouro, o mestre que decide, e se tu não gosta, sai da mesa. Caralho, Caramba! que violência. E o cara ficou tipo assim, não, mas a gente não brigou nem nada, o cara é meu amigo, a gente só tá em dúvida, sabe? Mas enfim, isso começou uma breve discussão a respeito da regra de ouro.
E, e como certos mestres acabam usando essa história da regra de ouro como uma muleta, né? Amuleto de ouro aí, como alguém comentou lá no grupo. Que é tipo assim, o mestre vai fazer as coisas do jeito que ele quer e deu, né? Mas assim, se o mestre vai fazer as coisas do jeito que ele quer, então por que tu precisa de regra no jogo, né? Então, onde é que tá esse meio termo aí? Pra que serve a regra de ouro, assim? Achei que era uma discussão legal pra trazer aqui pro podcast. Eu acho que não só isso, né? A gente também pode aproveitar aqui e já falar também algumas das nossas regras de ouro, né? Eu acho que ia ser legal, né? Porque todo mundo tem, né? A gente fala mal, a gente não gosta quando é utilizado contra a gente, mas como narrador a gente sempre tem algumas, né? Sempre é importante. Ixi, peraí. Gente, eu vou precisar me ausentar um segundo, literalmente um segundo, mas Raul, pode começar falando aí a tua opinião sobre a regra de ouro, o que a galera deve ou não considerar, enquanto eu já volto. Um segundo. O pior é que, na real, eu não sei muito, assim, sabe? Porque eu acho que, de certa forma, usar as regras como elas estão escritas no livro, né? É uma coisa que faz sentido por causa desse manejo da expectativa dos jogadores, assim, né? Então, às vezes, como jogador, o cara vai lá, faz um personagem e espera fazer certas coisas com aquele personagem, né? Tipo, eu vou ser um guerreiro, vou dar um monte de porrada. E aí chega lá e o mestre Não, nerfa as coisas do cara, a assim, minha sabe? regra de ouro, tu só pode dar um ataque por turno, independente de quantos o livro diga que tu tem. Nossa, isso aí é tirania, não é regra de ouro, né? Pois é, então, esse tipo de coisa, né? eu acho, tá, na minha opinião, assim, de merda, é que, cara, tem que ter um balanço, né? Tipo, regra de ouro, no meu ponto de vista, é assim. Ou ela é previamente declarada pra todo mundo, antes dos caras fazerem as fichas. Eu vou dar um exemplo de uma regra de ouro que eu uso muito em 3.5. Eu só aceito os livros, os seguintes livros. Por exemplo, né? Eu não vou citar os livros, galera, só tô dizendo, eu só aceito os seguintes livros. Porque D&D 3.5 tem um zilhão de suplementos, então eu não aceito todos, eu aceito estes. Já aviso todo mundo, todos os livros, todas as raças, todas as classes que tiverem desse livro, eu aceito. Porque eu falei, só aceito destes livros. Porque assim, é uma limitação para todos, não é, eu não tô pegando no pé de alguma classe, de algum tipo específico de jogador, é uma limitação que eu uso. Sabe? Isso é como se fosse uma regra de ouro, porque teoricamente, né, sempre tem aquele jogador que vai dizer, não, mas está no livro oficial, o livro oficial é oficial. Pode ser, mas eu não quero utilizá-lo na minha mesa, saca? Então, tem isso. E também tem aquela regra no meio do jogo, que daí o narrador decide como regra de ouro, porque tá dando algum conflito, né? Tipo, alguém fala assim, aconteceu uma vez uma coisa assim, até o James às vezes cita. Eles estavam lutando contra uma Hydra, eu era o narrador, e daí o James queria arrancar uma das cabeças da Hydra. E ele tirou um monte de sucesso, tirou um crítico, alguma coisa assim. Só que ele tava usando um fiorete. Né? Não tem como tu arrancar uma cabeça com um fiorete, tá ligado? Daí teve aquela briga, não sei o que, não, mas no livro não diz nada, não, mas é porque é perfurante. Daí, tipo assim, em vez de parar tudo que a gente tava fazendo, olhar o livro, eu falei, não dá. Regra de ouro. No final das contas eu estava certo, né? Porque tem cortante e tem perfurante. Perfurante não decapita, né? Ok. Então assim, não dá. Foi a regra de ouro agora. Não dá. Por quê? Senão, às vezes, perde muito da narrativa por uma coisa besta. Por uma coisa que, às vezes, é até mesmo ilógica. Porque, por exemplo, é fisicamente impossível tu usar um fiorete pra cortar a cabeça. Vocês concordam comigo, né? Sim. Então, assim, eu acho que depende muito. Agora, se, por exemplo, assim, o cara tem uma adaga que é cortante, que tudo, e eu falo assim, não, mas tu não pode fazer isso porque não pode. Precisa de uma espada específica. É a regra de ouro. Precisa de um machado pra cortar a cabeça na minha mesa. Cara, daí tu já começa a virar quase uma tirania, né? Tem que ter muito esse medo. Zé, o que tu acha dessas situações, assim? Cara, eu acho assim que a regra de ouro ela tem que ser usada para diversão da galera, né? Tem os contratos que a gente faz também, porque esse negócio de aceitar, vamos
a gente tá falando de medieval, vamos continuar no D&D. Né? No D&D, eu só não aceito coisa feita por jogador, né? Os homebrew. O que é oficial, você me mostra, eu olho, pondero, esse negócio tá condizente com a mesa? Igual o último jogo que eu tô mestrando pra galera aqui, eu falei, não pode Warforged. Por quê? Porque eu quero que o pessoal passe fome, sofra sem sono, eu quero que eles sofram bastante. O Warforged não dorme, não come, né? Isso ia tirar um pouco esse clima, né? Então já avisei. Inclusive, desculpa te interromper, Zé, mas eu postei lá no nosso Instagram uma foto com a minha camiseta, né, do Vacina Sim. Vocês viram isso? Sim. Daí o cara comentou assim: eu não sofro com isso, eu sou Warforged. Que mesmo com 18 em Constituição, você ainda pode tirar um no dado. Entendeu? Cara, eu não sofro com isso, eu sou Warforged. Eu ri muito, tá ligado? Vai, continua, só queria fazer isso adendo. E eu acho que a regra de ouro é para dar agilidade. Então você tá passando por uma situação de conflito ali. Você percebeu que você, como mestre, você pode tomar uma decisão que isso vá favorecer o jogo, aí você usa ela. E de regra de casa, assim, acho que a única que a gente tem no grupo é teste de sorte. Né? Um exemplo, um zumbi que não tem inteligência nenhuma, chega num grupinho e tem 3 pessoas para ele atacar, o zumbi ele não avalia se o cara é mais forte, se o cara é mais fraco, ele vai atacar por simples instinto. Aí a galera joga todo mundo um D20, às vezes é mais carisma, às vezes é só o D20 seco. Aquele que tira menos é atacado. Eu acho que essa é uma regra que a gente usa e já está instituída no nosso jogo. A gente nem pergunta se vai usar ou não. Uhum. Independente de quem mestre, a galera já sempre usa aí os testes de sorte. A gente sempre utilizou, por exemplo, a gente tava agora mudando para vampiro, né, Raul? Aquela regra que a gente descobriu que era uma regra de ouro, né, do Diablerie, né? Pra mim, exatamente, ela não era uma regra de ouro, era uma regra. E a gente descobriu que era uma regra de ouro. Porque o Diablerie, tu não ganha a disciplina, tu só diminui a humanidade e diminui a tua geração. Mas o ganho de disciplina é temporário, né? E eu sempre joguei como ganho de disciplina permanente. E até hoje. Até o Raul jogou com alguns amigos meus que jogavam. E era tudo permanente. E, cara, ninguém questiona isso. Porque alguém já leu essa regra e já instituiu isso. Sabe? E a gente leu recentemente, eu li com os meus amigos essa parte das regras, porque a gente tava vendo sobre a questão da humanidade. Porque no começo, quando eu jogava, a gente nem diminuía a humanidade. Era um negócio muito mais apelão. Daí a gente leu, não, aqui ó, diminui a humanidade, tu faz um teste pra não perder 2 ainda. Só que, tipo, essa parte dos ganhos era tão comum pra gente que ninguém nunca questionou. Daí eu e o Raul discutimos aqui ao vivo e eu peguei o livro da terceira edição aqui e o Raul tava certo. Então, tipo assim, é uma regra de ouro, às vezes, num grupo que se torna tão institucionalizada, sabe, que, tipo, vira uma regra comum, assim, cara. E, cara, é muito louco. Fala, Raul. Exatamente. E eu comentei ali que eu tive ideia vendo o grupo de vampiro, assim, e o Vampiro à Máscara, tanto a terceira edição quanto o mais recente, V5, eles trazem escrito no livro, assim, a regra de ouro, né? Que eu acho que a coisa mais importante é não se divertir, tu pode mudar aquilo que tu quiser e tal. Exatamente. Né? Ele meio que surgiu esse termo ele surgiu, acho que no Vampiro, eu tô ficando maluco. Foi onde eu conheci, pelo menos. Eu não sei se surgiu antes, na real. Se alguém souber, pode comentar ali. Com certeza. Eu não sei. Eu sempre convivi com esse termo. A regra de ouro. Porque, principalmente no começo ainda, que ninguém lia o livro, assim, só o mestre, que era o detentor do poder ali, e aí ensinava mais ou menos pra gente, o que ele fazia tava bom, tava sendo regra e regra instituída. E eu acho que o único, assim, o básico do mestre é ler o livro. Né? Se ele vai alterar alguma regra, ele tem que ter lido aquela regra para poder alterar ela, não só inventar da cabeça dele. Né? Sim.
Com certeza. Então, assim, por exemplo, né, eu tenho um problema muito sério. Eu não consegui finalizar ainda a leitura do D&D quinta edição. Eu já falei isso em live, eu não tenho vergonha nenhuma disso. Tenho muitos livros pra ler e eu tô narrando muitas coisas. Aparentemente nem Vampiro terceira edição. Pau no cu. Eu ainda tenho que terminar de ler a terceira edição, quanto mais o... Bom, mas Tô avacalhando. brincadeiras à parte, tipo... Então, assim, eu costumo sempre perguntar pros jogadores que já jogam comigo, já jogam D&D quinta edição, algumas regras. E, assim, eu aceito que o cara não esteja me roubando. Lógico que, quando acaba a sessão, eu vou lá e confiro. Se tá tudo certo, tá tudo certo. Se tá errado, eu não volto. Só que depois eu, né, mantenho assim e puno os jogadores sem eles saberem, claro. Como um bom mestre. Não, brincadeira. Mas assim, o que eu costumo fazer é... Já aconteceu uma coisa assim, eu falei, não, tem certeza? Tenho. Tá, beleza, continua, segue o jogo. Depois eu fui ver, o cara tava roubando. Ah, mas ele não citou determinada coisa. Daí, logicamente, que aquele sucesso que eles tiveram foi um sucesso, mas eventualmente aconteceu uma coisa pior, sabe? Então, assim, eu acho que também o jogador... É que assim, eu sou um mestre que... Se tu chegar pra mim e falar assim, Douglas, narra pra mim, sei lá, Ceifadores. Eu falo, narro. Eu vou ler o livro rapidamente, sabe? Muito rápido, mas assim, como tu tá pedindo, eu espero que o grupo que esteja pedindo pra mim narrar determinada coisa me ajude nas regras, porque as regras acabam sendo, eu não sei se pra vocês também, mas pra mim, a coisa mais difícil de eu pegar. Eu prefiro sempre pegar o clima do jogo, a história do jogo, e daí as regras eu acabo sempre dando uma vacilada, porque tu lê uma vez, só que tu lê só uma vez no livro de RPG as regras, tu não grava, cara, é muita coisa, dependendo do RPG, saca? Então tem um pouco disso, sabe? Só que também é essa questão. Isso não me dá, como é que se fala, quando tu realmente manja de uma coisa, não te dá Segurança? Vamos usar segurança. Não me dá segurança pra criar uma regra de ouro, sabe? Agora, por exemplo, eu vou criar a regra de ouro em D&D 3.5 porque eu joguei muito D&D. Eu li o livro do D&D 3.5, eu li as 3 porras dos livros do D&D 3.5. Mentira, eu nunca li o livro do mestre. Do jogador, dos monstros, que eu acho um saco o cara que lê de cabo a rabo o livro dos monstros e não tem surpresa mais no jogo. Até porque são 3 livros dos monstros, né, no 3.5, mas tipo... Então assim, eu li, saca? Esse eu posso dizer, não, a regra agora é assim, a regra agora é assada, sabe? Então, e ainda assim surgem dúvidas. Porque a gente esquece muita coisa, né? Por exemplo, aquela questão da falha crítica e do sucesso decisivo ser ou não retestado, né? Ter ou não, que muita gente joga com, muita gente joga sem, né? Então, tem isso, né? E até alguns detalhes que às vezes muda de edição para edição, né? Tipo, eu lembro que uma coisa que me chamou a atenção foi no D&D 3.0, quando tu conseguia um crítico, tu rolava os dados e multiplicava o resultado, assim, pra ter o dano dobrado. E eu acho que no 3.5 mudaram isso. Tu passou a rolar o dobro de dados ao invés de multiplicar o resultado. Né? E uma coisa também que no 3.0 dava pra você ter uma margem de crítico baixíssima, né? Uma coisa assim absurda de baixa. No 3.5 eles já aumentaram isso, mas ainda é alta, né? Sim, com certeza. Dependendo da sua arma. Ele confunde muito, assim, quando a pessoa transita entre edições, né? Sim. Não, e também, né, por exemplo, tem aquelas várias coisas que o cara vai pegando, porque assim, tu vai jogando, pelo menos comigo foi assim, eu comecei jogando, daí um dia eu comecei a narrar, mas sem ter lido totalmente os livros ainda, e daí, por um longo, até que eu fui parar e ler, daí, por exemplo, tu descobre que várias coisas que o teu grupo fazia eram completamente erradas, daí vem aquela história, mudo ou não? Porque o meu grupo continua jogando até hoje daquela forma. Daí eu vou ser o chatão que vai vir que ler o livro e que tá vindo com as regras, por exemplo. Não comba, se tu tem uma CA... Tem diferentes níveis de defesa no 3.5, né? Tem de deflexão, de, sei lá, proteção, não sei o que. Tem diferentes níveis. E se tu tem do mesmo nível, vai sempre ser a mais alta. Elas não vão somar. E a gente chegava a 40 e poucos de CA com buffs, tá ligado? Tipo, cara, não dava, não ia chegar nisso, nunca, porque não soma. Ela, dependendo do nível, ela... Oi? A primeira vez que eu joguei 3.5, o mestre também tinha lido bem meia boca. Ele sabia inglês, mas ele leu
por ler, assim. Sim. E aí a gente fazia a mesma coisa, só que com item mágico. Então eu jogava. O primeiro personagem era um bárbaro, né? Um bárbaro meio orc básico. E aí eu lembro que chegou numa época que ele tinha 54 de força. Ele tava no 12º nível e tinha 54 de força. Porque ele comprava cinto de força, bracelete de força, anel de força, chapéu de força, qualquer coisa. Soma, tá e a soma. Não soma. Hoje eu sei, mas na época sim, era uma apelação, cara. Não, exatamente. E, cara, eu acho engraçado que daí aí ficou uma dúvida pra quem conhece Tormenta RPG. Porque no Tormenta RPG, eu nunca li o Tormenta RPG completo, porque eu nunca narrei Tormenta RPG, eu sempre joguei. Mas o Tormenta RPG, ele foi feito e eu acho que essas regras de não somar não foram implementadas, pelo menos era o que o nosso narrador dizia. Então dava pra fazer esses combos malucos dentro da regra. O Raul pode me dizer que eu tô errado aí, porque eu não sei se ele já leu o Tormenta RPG. Eu não li o Tormenta RPG também. Foi toda uma época de Tormenta que eu meio que saltei, assim, em termos de regra, porque eu jogava 3D&T, né? Assim, Sim. então, às vezes eu pegava, tipo, os livros dos meus amigos e aproveitava a parte descritiva e adaptava pro 3D&T, assim. Então... Sim. O Silver Blast 27 falou assim, ó, na 3.0/3.5 tinha uma segunda jogada pra confirmar o acerto crítico, exatamente. Tipo, só que isso era muita gente considerava regra de ouro. E agora a gente já discutiu sobre isso. Eu já peguei o livro pra ler e eu não me lembro de novo se é um se é ou não é. Como é que é? Se rola ou não no rola? 3.0, no 3.5 tem a confirmação. Na quinta edição, né? não. Tá, verdade, tá. Porque muita gente falava que isso, na verdade, era regra de ouro. Eu conheço muita gente que acha que é regra de ouro, mas se não me engano é real. E, tipo assim, na quinta edição não tem isso. E daí o pessoal pedia pra ter isso. Tanto que a gente teve um problema chatíssimo. Aqui teve uma sessão, inclusive, que eu tive que discutir com a galera, porque os caras estavam chorando porque tinha essa confirmação. E eu falei, gente, os patronos pediram pra ter isso quando eles entraram no patronato. O patrono manda aqui nas nossas mesas. Então eu acatei. Agora, quando virou o ano, eu fiz uma nova votação e a gente tirou, tá ligado? Então, tipo assim, cara, foi uma treta absurda, assim, cara. Então, assim, eram regras de ouro. Só que daí ninguém reclamava da regra de ouro, né, Zé? De ter um talento no nível 1, de ter um talento no nível 5, né? Essa ninguém reclamava, né? Não, esse daí é muito fácil não deixar passar, né? Exatamente. Porque 2 talentos no quinta edição, nossa. Uma diferença absurda. Não sei se você lembra, quando eu fui fazer meu primeiro personagem, eu falei, você tem certeza? É sério mesmo que você tá me dando 2 talentos? A diferença porque faz muita diferença. Sim, e isso é a regra de ouro, pra mim, né? No meu ponto de vista. Raul, tu acha que isso não é regra de ouro? O que tu acha? É uma house rule, né? Eu acho que tem uma diferença. Mas tem uma coisa de regra da casa pra regra de ouro. Não é meio parecido? Eu acho que é, né? A regra de ouro, ela te permite implementar essas regras da casa, nesse sentido, né? Sim. Regra da casa é um tipo de regra de ouro, no caso, né? É uma subcategoria. Né? Exatamente. E tipo, mas assim, isso sempre tem que ser muito cuidado. Porque assim, não existe RPG que tu vai falar assim, não, esse RPG é balanceado. Todos eles vão ter uma coisa que é desbalanceada, porque tem sempre revisões, cara, sempre vai ter, e todo RPG é assim, tá? Alguém vai achar uma brecha. Sempre tem um advogado de regra. RPG que ele é balanceado no livro básico, né? Começa a vir um suplemento. Exato. Então, assim... O quarta edição era assim. A quarta edição era bem balanceado, dentro da proposta dele, né? Cuidado com dentro da proposta da quarta edição, o livro do jogador, ele apresenta classes que que estão sempre no mesmo degrau. Depois mas fica tudo muito parecido também, né? Cara, eu joguei um pouquinho da quarta edição, eu não achei, porque as habilidades elas dão um tom diferente para cada personagem. Mas aí começou a surgir classe e mais classe em cima de classe diferente que faz tal coisa, que cria a regra, raça muito doida, que aí eu acho que
perdeu a mão e foi pra onde foi a quarta edição, né? Entendi. Então, voltando aqui aos RPGs bons. Brincadeira, galera. E você tinha que tomar cuidado com o que eu ia falar, né? Bom, mas assim, tipo assim, só que também tem que tomar muito cuidado, eu acho, nessas regras de ouro, porque assim, por exemplo, vou usar o nosso exemplo ali da Guilda dos Guardiões, né? Porque a gente deu esse talento extra, só que daí eu pedi pro Zé fazer um NPC pra mim, pra minha mesa, e ele fez, só que ele não utilizou os talentos extras. Daí ele ficou muito desbalanceado. Eu peguei a ficha do Fontes, ele que não me escute, eu peguei a ficha do meu NPC e o Fontes ia dar uma surra nele. Mas uma surra. Daí o que eu fiz? Botei mais um talento, dei mais uns pontinhos, tá ligado? Porque assim, eu acho, tá? Inclusive esse é um tema legal pra gente conversar aqui, que é mestres contra jogadores. Eu acho que a gente já teve um desses e a gente pode ter outro. Porque eu acho que assim, o RPG ele não é mestres versus jogadores. Isso tem que deixar bem claro. Só que eu acho que também não pode ser uma coisa que não tenha nenhum desafio. O jogador ele não pode ser o cara que resolve tudo simplesmente. Precisa às vezes conseguir resolver as coisas na sorte, por isso que tem dados, né? Então tem que estar tudo muito equilibrado. É difícil de fazer esse equilíbrio às vezes, é difícil, mas não é impossível. Então é por isso que eu sempre digo, cara, olhem as fichas dos seus jogadores quando for preparar um encontro e coisa assim, porque às vezes os caras, não vai só pelo ND, porque às vezes alguém fez uma ficha muito alinhadinha assim, ó, chega a brilhar, tudo se encaixa, né? E daí ele tá muito ímpar do resto do grupo. E daí fica tudo sem graça para aquele jogador, e às vezes isso é ruim até para ele. Né? Pô, o cara vai ser punido por fazer uma ficha boa? Não precisa. Só que tu também não pode fazer um desafio que seja muito difícil pra todo mundo. Daí os outros morrem e ele brilha muito. Então tem que ser esse balanço. Eu diria o contrário, na real. Assim, eu não gosto de olhar nenhuma ficha de ninguém quando eu tô pulando os desafios. Justamente pra matar todo mundo. Não, assim, pra ter uma questão de o desafio não necessariamente estar balanceado, sabe? Então, às vezes os caras vão passar o carro, acontece. Às vezes o desafio vai ficar muito forte, os caras vão ter que fugir, né? Então eu gosto um pouco desse... Então, dessa surpresa pra mim, sabe? Pra mim como mestre, de não saber o que vai acontecer. Eu costumo fazer dependendo, assim, sabe? Porque, tipo, na nossa mesa tem muita Rose Rule, tá ligado? Tipo, tem muita regra de ouro. Saca? Então, tipo assim, não dá pra simplesmente... Se eu não usar as regras de ouro também pros NPCs, eles ficam muito fracos. Só que também eu não posso fazer um negócio que seja impossível pra eles passar, porque principalmente essa mesa que a gente tá jogando, ela é muito importante pra toda a campanha, saca? É tipo, não é aquela missão que a gente vai fazer alguma coisa e volta. Não, ela é tipo, literalmente o futuro da vila de MRPG, saca? Então... Não dava pra mim vacilar. Foi a primeira vez que eu abri a ficha dos jogadores. Tanto que o Zé pergunta, cara, essas fichas estão certas? Eu não é, Zé. Eu falei, não. Cara, eu acho que sim. Mas sabe que isso que eu falei é até por isso que eu não gosto muito de mestrar D&D, sabe? Porque o D&D tem um aspecto tático e eu acho que eu não sou muito bom nisso, assim, sabe? Nesse sentido, eu acho que tu tá mais certo do que eu, né? Pra esse tipo de jogo. Entendi. Mas uma pergunta para vocês, mestres experientes, então. A gente tem essa coisa da regra de ouro, né? E geralmente ela tem essa coisa de ser invocada pelo mestre, assim, porque o mestre teoricamente a entidade serve maior, como árbitro no jogo, assim, né? De dizer, não, essa regra vai ser assim, essa regra vai funcionar assim. Mas vocês acham que cabe aos jogadores contestar isso, às vezes? Ou então, vocês acham válido que um jogador invoque a regra de ouro pra alguma coisa? Ou não? Cara... Zé, começa aí. Eu acho que o jogador não deve invocar a regra de ouro. Não deve. Porque se todo jogador invoca a regra de ouro, né? O mestre, aí sim ele vai ter que começar a jogar contra os jogadores. Não dentro do jogo, mas off-jogo. Mas a não ser que seja uma regra de ouro também que foi pré-estabelecida, né? Não, mas daí dá aproveitar uma brecha aí, né? E qual que era a primeira pergunta?
Era só essa, não era? Tinha duas. Não, o jogador invoca a regra de ouro e. Ou o jogador contestar o mestre, no caso. Ah, tá. sim. E dizer, tipo, eu acho que nesse caso tinha que ser como tá no livro, né? Então. A gente entra de novo numa questão, de novo, porque é muito antiga, né? Que é o advogado de regra. Eu acho que a principal regra de ouro é a diversão. Se o mestre ele não sabe a regra, ou ele esqueceu, ou enfim, ele acha que uma coisa vai favorecer o jogo e não vai prejudicar ninguém, não tem nem porquê o jogador ficar se intrometendo. Mas é lógico que vai ter o cara que decorou exatamente aquilo que ele quer usar para ele arrumar uma brecha. Aí é muito mais questão, né, de dar uma pausinha no jogo e falar, não, seguinte, vamos fazer desse jeito, porque, né, é lógico que com educação, mas olha, eu tô dando a palavra final aqui, vamos ver se a gente tiver uma discordância depois, para não atrapalhar o clima do jogo, aí a gente discute quando acabar. Eu acho que o mestre ele tem uma responsabilidade, mas ele também tem um direito muito grande ali, que não é fácil preparar a sessão. Uma coisa escapa. Com certeza, com certeza. Cara, do meu ponto de vista não faz nem sentido o jogador invocar a regra de ouro, saca? Tipo, é como se ele estivesse criando uma... Porque assim, é aquilo que o Zé disse. Eu acho que toda regra de ouro ela deve ser contestada pelos jogadores quando ela é uma coisa que vai estragar a graça do jogo pra todo mundo, né? Eu tenho um problema muito sério na minha vida, que eu me mudo muito, vocês sabem, né? Mas eu já falei várias vezes sobre isso aqui. E eu vivo jogando RPG com pessoas, nem sempre... Eu não jogo com o mesmo grupo há anos, que nem o Raul, que nem... Eu não sei, eu imagino que o Zé também, né? Sim. O meu grupo, ele é muito novo, assim, tipo... Eu conheci várias pessoas, eu tenho vários grupos, eu conheço, sabe? Então, tipo assim, eu não tenho um grupo muito íntimo. E eu não tenho tanta vergonha, não sei se dá pra notar, não sou muito um cara muito envergonhado, então eu costumo falar. Mas às vezes esses grupos que se formam assim, meio que sem ter um laço mais antigo, as pessoas têm um pouco de vergonha de falar com o narrador e falar assim, bah, cara, isso tá ficando chato. Então, eu acho engraçado que em todas as vezes que eu tive esses grupos, o pessoal sempre fazia um grupo à parte do mestre. E às vezes nesses grupos eles falavam, eu falava, cara, esse feedback ele precisa ser dado pro mestre. Então assim, se tem uma regra de ouro que pro mestre tá legalzona, mas pro grupo tá chata, se vocês não falarem, só vai ficar todo mundo indo, porque assim, cara, eu não sei vocês, mas assim, eu quando jogava RPG presencial, né, num passado distante pra mim, não sei pra vocês atualmente, mas pra mim muito distante, eu saía da minha casa, deixava de estar, sei lá, jogando um videogame, de descansando, olhando um filme, de dormir um pouco mais, para às vezes virar à noite, porque todo mundo aqui é adulto, às vezes jogar de tarde não é uma opção, tudo mais. Saía de casa, não era que nem quando eu era adolescente, que qualquer merda pra mim é suficiente. Eu simplesmente pegava um ônibus, ou às vezes ia até o outro lado da rua, na casa do meu amigo jogar, tá ligado? Agora eu tenho que pegar carro, pegar moto, etc. Deslocar na cidade, à noite. Pagar, porque tem comida, né? Que todo mundo acaba comprando uma coisa de comida. Então assim, é um evento. Tu ir jogar um jogo que tu não se diverte, por causa de uma regra que o narrador criou, às vezes é chato. Porque assim... É aquilo que nós conversamos, acho que na última taverna, né, Raul? A diversão do jogo não é totalmente responsabilidade do narrador. O grupo também. Só que o narrador ele tem muito poder de fazer um jogo virar uma bosta, saca? Não adianta os jogadores fazerem a história ficar muito legal, com ações muito bacanas, se o cara simplesmente tem uma regra de ouro que é muito idiota, estraga todo o jogo, sabe? Então, cara, é meio complicado, assim, esse é o meu ponto de vista. Então, os jogadores, sim, eu acho que eles devem contestar uma regra de ouro quando ela simplesmente pode acabar com a diversão do grupo. Mas eles trazerem uma regra de ouro, eu sou bem contra, assim. No máximo, lembrar uma house rule, uma regra da casa. Tu não acha que pode ser válido, tipo... tá na situação de combate, daí, tipo, vai lá, tá todo mundo empolgado, daí o boss dá um crítico, mata o cara direto, assim, e o cara dizer, será que a gente não pode fazer uma regra pra não morrer num golpe só? E, tipo,
ter uma chance de salvar um boneco, e daí o mestre improvisar uma regra em cima disso, eu acho que seria válido, assim, que um jogador sugerisse algo assim, sabe? Não, isso que tu tem é um ponto interessante, já Isso é aconteceu polêmico. comigo. Mas assim, eu acho que tem que ser uma coisa assim, um evento, sabe? Não pode ser uma coisa tipo assim, cara, tu morreu por causa dos dados, tu morreu por causa dos dados. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu numa mesa que nós estávamos jogando. Nós tínhamos comprado o suplemento do Warcraft pra D&D 3.5, tenho aqui até hoje É ele bom. comigo. É bom esse suplemento, inclusive. É bom, é bom. E a gente tava lutando contra o Rei Lich. Então, assim, era tipo o final da Nossa. história. A gente era muito épico. A gente tava level, sei lá que porra de level era. Era muito, acho que era 20 e tantos, assim, sabe? Era todo mundo no nível épico, personagem épico. Era uma luta literalmente épica. E eu tava voando, todo bufado, Luco, ainda com aquela época dos buffs que somavam, que eu falei. Lutando, voando, e daí a gente matou o bicho, só que antes, no último, ele deu um último hit que ele explodiu, uma coisa assim. E eu tava com, tipo, sei lá, 7 de vida. E eu morri, na hora, fui arremessado longe. E um dos jogadores que tava jogando com a gente, ele tava jogando de xamã. E ele tinha uma habilidade que ele conseguia pegar a alma e era o último suspiro, uma coisa assim. Tu pegava a alma e botava de novo dentro do corpo da pessoa, sabe? Era um bagulho assim. Só que eu tava sendo arremessado. E tipo assim, como eu tava voando, eu poderia ser arremessado pra qualquer uma das direções. A gente não tava mais usando o grid porque era uma batalha muito épica, saca? Então, eu sugeri pro narrador fazer assim, ó. Então vou fazer faz assim, ó. Joga um dado. Norte, sul, leste, oeste. Um D4. O tal personagem tá no sul, por exemplo, quero 4. Rola o dado, se eu for pro sul, ele vai conseguir usar o poder em mim. Se não, não. Morreu. Porque, porra, morrer no final da campanha é legal. Tipo, é ok. Mas ainda assim, ia ter toda a glória ainda dos personagens, né? Todo aquele final que todo mundo espera. Não teve, nunca teve. A gente acabou, essa foi a última sessão. Mas... E rolou e deu 4, cara. E daí, tipo, foi todo mundo... Sabe, tipo, o meu personagem foi revivido. Então foi, tipo, foi na sorte. Foi uma coisa bacana de ser feita. E, tipo assim, só que não foi também no... Pô, eu tava lutando contra um orc, tirei 1, tropecei, o orc tirou 20 e me decapitou. Não, mas o exemplo que tu deu foi melhor que o meu, mas é basicamente a mesma essência, né? Eu acho que depende da situação. Depende muito da situação, né? Eu digo nesse sentido, assim, vai trazer um negócio que vai ser divertido pro grupo, né? Desculpa de cortês, né? Não, pô, eu nem chamo isso de regra de ouro. Porque nas nossas mesas aqui, personagem já foi revivido só por interpretação. Né? No seu caso, por exemplo, vou pegar eu mestrando. Pô, você tem essa habilidade? Interpreta aí, mano. Dá um grito, reza pro seu Deus. Você vai catar a alma do cara lá onde foi arremessada, o corpo no outro lugar vai juntar aí, vai explodir em luz e vai ser um negócio que vai marcar a mesa. E tem essa diferença, mas é a sinergia do jogo, né? Não é o jogador falando, não, posso ter escapado dessa explosão porque eu tô voando. Não, isso não. Infelizmente, alguma coisa aí dentro de um contexto vai ter que acontecer pra gente aplicar essa regra de ouro, né? Uhum. Bom, já estamos batendo nosso tempo. Cara, passou muito rápido. Como é que pode? Quando a gente fala nossas coisas... Eu vou ler uns comentários aqui, a galera hoje estava empolgada. O Basito falou assim, ó. Eu sempre achei que a regra de ouro era: se você não está se divertindo, está jogando errado. Ele falou, caraca, eu tava escrevendo quase isso que o Zé Lima tava falando. Agora nunca saberemos o que era. Faz tempo já. Daí eu acho que é isso da diversão, porque o Zé falou algo assim. Sim. O Silver Blast 27 falou assim, ó. Se a cena é essencial para o progresso do jogo, então eu uso de consequências boas, médias ou ruins, dependendo do desempenho do grupo. Interessante também. O Basito assim, aí o cara acha a brecha e quebra o jogo e monopoliza a diversão. Isso é foda. E, cara, eu acho que isso é uma das coisas que mais me deixa sem vontade de jogar. Não por falar sobre isso depois. Dá pra fazer isso dentro das regras, sabe? Não precisa da regra de ouro pra isso. Exato.
Silver Blast. Pra mim, a regra de ouro é a seguinte: se tem uma regra que está atrapalhando a diversão do seu grupo, então você pode ignorá-la ou alterá-la. Essencialmente é isso, né? Mas às vezes também a gente faz algumas regras pra melhorar a diversão do grupo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem bosta aqui, né? Não tão bosta. Mas a gente joga muito D&D 3.5, né? Inclusive, há pouco tempo atrás eu ainda jogava D&D 3.5 somente. E a gente... Só que eu nunca gostei dessa ideia de ficar dando XP por monstro. Sempre gostei mais do sistema de XP do Vampiro à Máscara, por exemplo, sabe? Que tem uma pegada diferente, eu entendo, porque tu vai botando ponto de experiência dependendo das habilidades que tu vai utilizando. É diferente. Mas eu criei um sistema para utilizar, eu já falei várias vezes isso, né? Para utilizar dentro do D&D 3.5. É uma regra de ouro de XP que os jogadores todos gostaram, porque todos os jogadores que estavam jogando comigo vinham do Vampiro à Máscara, vinham do Storyteller. Alguns era a primeira experiência com D&D 3.5, então foi uma transição gostosa, sabe? Não saiu do D&D do Vampiro e foi pro D&D 3.5 raiz, que tu sai matar e pilhar, tá ligado? Então, tipo, teve isso a princípio. Então, assim, todo mundo se divertiu com essa regra, assim, a princípio, né? Então, foi uma coisa legal de ser feita. Agora, pode ser um desastre. Pode ser que alguém que eu apresentei o jogo não gostou e saiu. E isso é uma das coisas que me incomoda. Eu vou falar isso no final. Uma das coisas que mais me incomoda no RPG, eu vou falar no final aqui. Vou deixar agora a gente ir para aquela finalização e eu finalizo com o que mais me incomoda. Raul, começa contigo aí. Pra ponto final aí nessa história de regra de ouro, tua opinião, alguma dica pra galera, ponderação, alguma coisa assim, vai lá. Cara, eu concordo com o que a gente falou aqui, basicamente, né? O objetivo da regra de ouro é fazer o jogo ser mais divertido, né? E para que isso aconteça, não pode ser uma imposição do mestre para ferrar o jogador, né? Mas, ao mesmo tempo, o mestre tem essa responsabilidade de árbitro, assim, né? Então, como eu falei, eu acho válido, assim, o jogador sugerir uma regra de ouro e tal, o mestre arbitrar em cima disso e todo mundo se divertir no final, né? É basicamente isso, assim. Não sei se tem muito mais a acrescentar, não. Show de bola. Show de bola. Zé, pode ir. Eu não tenho por onde fugir, né? RPG é diversão. Então, por mais que seja um jogo, né? Ganha se todo mundo se divertiu. Eu acho que só tem um jeito errado de jogar RPG, né? Quando você sai chateado da mesa. Não tô falando chateado, pô, meu personagem morreu, tal. Isso é normal. Esse não é esse tipo de chateação. É quando você sai magoado da mesa. Sim. Eu acho que esse é o único jeito errado de jogar. No resto, cara, vai lá, se diverte, vai e mestra mesmo sem ser aquele advogado de regra, porque eu acho que o importante é você estar ali disposto de criar um enredo, nem que seja um monte de bichinho pra você matar numa estrada, mas você tá ali se dispondo a fazer, cara, vai lá que tá joia. Exatamente, show de bola. Agora vamos lá, o que eu mais odeio, cara? Eu odeio aquele cara que ele é o famoso combeiro safado. Porque existem duas entidades. Tem o combeiro safado e tem o otimizador de personagem. O otimizador de personagem é um cara que ele é um combeiro safado, só que ele evoluiu. Light. Não, ele faz o personagem e ele interpreta aquele personagem daquela forma. Eu sou o melhor guerreiro desse reino e por isso eu vou usar da minha... Eu tenho a minha autoestima muito elevada, isso vai me trazer perigos, paz, ases, sabe? Ele cria uma história para aquele combo que ele tem. Por que ele tem aquele combo? De onde veio aquelas habilidades? Como ele interage com os outros personagens, sendo que ele é o melhor guerreiro daquele grupo, sabe? E o combeiro safado é o cara que ele... Eu vesti essa carapuça, tá? Do otimizador de personagem. É, isso aí. E o combeiro safado, ele é aquele cara que ele pega um combo na internet, não cria nada das regras, simplesmente fala assim, vou usar essa coisa aqui. Chega na hora da mesa, ele fica assim. Ou pior, eu não tenho meu celular aqui, mas fica com o celular. Fulano, é tu? 68 de dano. Eu sou muito foda. Eu sou o melhor RPGista. Mexendo no celular. Isso que me deixa puto.
e depois esse cara vai dizer que a história é fraca, que ele não consegue, sabe? Tipo, é o cara que ele não quer entrar na diversão. Então, assim, pra mim, eu acho que isso é uma das maiores coisas. Tipo, a gente fala muito de regra de ouro, de combos, né? Evitar combos. E, tipo assim, eu acho que isso é errado, sabe? A gente tem que deixar o cara que gosta de fazer um personagem mais forte que os outros. Dá um desafio pra esse Fica cara. aí uma sugestão de próximo tema, né? Otimização de personagem. Otimização de personagens, boa. E, tipo assim... Pode me chamar. Porque eu acho que, assim... não é errado tu realmente estudar o livro, tu ler pra caramba, conhecer as coisas assim. O errado é realmente, né, a regra máxima aí, não se divertir e tirar a diversão dos outros. Porque daí tu tem do lado desse cara que tá mexendo no celular um cara que tá interpretando o personagem, que ele pegou e fez o personagem, pô, esse talento vai ficar muito legal de ser interpretativo. Que nem, por exemplo, no 3.5 tem muito talento que é tipo, sei lá, atletismo, você corre um pouco mais. Tipo, uns talentos muito inúteis, tá ligado? Se tu for pegar assim, tipo, pro âmago do jogo, ele não serve pra nada, saca? Tipo, sei lá. Cara, sei lá. E tu, tipo assim, e daí o cara faz isso, pô, isso aqui vai ser legal pro meu personagem, pra história e tal. E daí, no final das contas, ele vira um personagem completamente B, porque o cara ali simplesmente faz tudo. Então, assim, como narrador também, o narrador tem que cuidar um pouco disso, sabe? É deixar esse cara que fez esse personagem otimizado ter realmente inimigos otimizados, e esse cara que fez o personagem para interpretar, sabe? Eu acho que dá pra ter os dois aí, só precisa de um pouco de consenso do narrador, né? De consciência do narrador. Bom, galera, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu aí falar, a gente passou bastante do nosso horário aí, bônus pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Silver Blast, Basito. Inclusive, Silver Blast, eu tô vendo que tu tem um Prime aí, hein? Ó, se deixar esse Prime aqui com a gente, sabe que concorre a livro todo mês, hein? Os inscritos da Twitch do Movimento RPG concorrem ao concurso de premiada, concorrem a 2 livros físicos, uma camiseta, kit de miniatura, e assim, deixou um mês, ganhou a chave. Enquanto aquela chave estiver lá, um dia eventualmente você vai ganhar. Só fica de olho no seu sussurro, que até teve um cara que agora me respondeu, ele ganhou. Eu não tinha o Instagram dele, não tenho o WhatsApp dele. E daí eu tive que ir atrás dele pela Twitch. Daí eu mandei um sussurro, tipo, 2 meses depois ele vai me responder. Mentira, 2 semanas. Mas ainda assim, 2 semanas depois. Então agora que vai ser enviado pra ele. Mas, galera, é isso. É isso, eu acho que regra de ouro é muito boa quando usada com moderação. Como tudo na vida, né? Olha aí. Menos RPG. Use sem moderação. Olha só. Galera, a gente vai encerrando mais essa live aqui do Movimento RPG. Eu espero que vocês tenham se divertido. Eu vou só deixar o Zé e o Raul fazer o jabá deles aqui. Depois eu vou passar o calendário dessa semana, que vai ser bem corrida. Mas, vamos começar aí, Raulzito. Alguma novidade pra galera? Alguma coisa nova que tu tá fazendo? Alguma coisa que tu quer divulgar? Alguma participação especial? Nenhuma novidade em especial, vou deixar o Linktree aí com tudo que eu faço, né? Só comentar que sexta agora saiu o texto de Vampiro à Máscara, com a segunda parte do nosso cenário, né? Temos medo, estamos sozinhos. Que traz alguns NPCs, vampiros, quebradores de máscara, pra botar na crônica de vocês aí. E deixa eu ver. Quinta-feira eu vou estar aqui jogando Shadowrun. É verdade, eu falei pro Raul assistir Shadowrun, esqueci que ele tava jogando comigo. Eu falei que não tava acompanhando com piada e tu levou a Eu sério. esqueci completamente que tu tá na mesa. Nossa, cara. Caraca, foi mal. Bom, é isso aí, show de bola. Zé, faz teu jabá aí também. Os 2 últimos dicas que eu gravei tem bastante a ver com o que a gente falou hoje. Que um, inclusive, se chama Estude Seu Personagem. E o anterior é que em jogo não existe o livro do jogador, né? Então, se vocês puderem ouvi-lo, né, vai saber um pouquinho mais sobre o que eu acho sobre o tema. E estou escrevendo texto. Logo mais vai sair um conto também, né? No movimento. Opa, a capa tá bonita, viu? Tá ficando foda, né? Um conto de A capa UVG, tá mas não bonita. podemos falar isso, eu acho. Não.
Não. Eu vou confirmar, Deixa- inclusive, com a deixa Retropunk. Eu vou confirmar com a Retropunk se a gente pode dizer que é dentro do universo de UVG ou não. Aham, beleza, beleza. No mais, tô sempre por aí. Agradeço as oportunidades. Valeu. Show de bola, show de bola. Galera, vou passar aqui rapidinho o calendário do Movimento RPG, tá bom? Vocês precisam lembrar que nós temos RPG aqui quase todos os dias, né? Ainda a gente agora não tá mais todos os dias, mas a gente vai estar por aí todos os dias, tá? Amanhã, inclusive, estarei lá no canal do Bear God, Bear World TV, né? Para vocês acompanharem. Nós vamos jogar Laser e Sentimentos. Eu jogarei com algum personagem que eu ainda não fiz. Eu não li o livro. Mas 2 páginas. 2 pô, páginas. muita coisa ultimamente pra mim. Mas vai ser na Segunda Guerra Mundial, Filtrados no Nazi, nos Nazi é o nome da série. Vai ser bem legal, galera. Convido vocês a estarem com a gente lá amanhã. Bear World TV, tá bom? Bear de urso, Worlds de mundo, TV, tá bom? De televisão. Na quarta-feira, Guilda dos Guardiões, a nossa... Tá na terceira temporada, capítulo 3? Agora eu fiquei Ixi. confuso. Já me perdi, mas tá rolando uma intriga política lá, Poderes Hereditários é o nome da série, e basicamente estão vendo quem será o novo prefeito da vila de MRPG. Agora, com a guilda sendo reativa, né, a vila começa a crescer, e com esse crescimento os impostos chegam. E com os impostos vêm as coisas boas e as coisas ruins. Enquanto o Shakan e o Aladdin estão descobrindo se vale a pena ou não ter esse prefeito na guilda, na vila, né? O Agor e o Travesso foram até as montanhas buscar um ermitão que vive nas montanhas, que teoricamente é o verdadeiro herdeiro, né, do título de prefeito na cidade, porque prefeito nesse reino é um título que vai passando de pai para filho, né, uma herança, né? Então vamos ver aí o que vai acontecer. O Aladdin que tá querendo se candidatar, né? O que será que pode acontecer? Essa é uma das histórias, a galera não tá sacando, mas é uma das histórias que pode mudar drasticamente o futuro da Guilda dos Guardiões. Porque se vocês perderem o apoio do reino, né? O que pode mudar pra vila de MRPG com a sua defesa nenhuma atualmente? Vamos ver. Inclusive, né, os jogadores ganharam itens mágicos nas últimas sessões. O Duncarim tá ansioso, imagino, pra receber os dele, depois que perdeu tudo, né, lá em Arton, né? Exatamente. Show de bola. E na quinta-feira teremos Shadowrun, conforme o Raulzito falou. Estou jogando com o meu pato lá, esqueci o nome dele. Esqueci o nome do meu personagem, puta que pariu. Mas, cara, é muito legal, ele é inspirado no Howard the Duck. Então ele usa um terno roxo e fuma charuto. É inspirado só fisicamente, né? Porque o Howard, ele é meio bocozão, sei lá. E eu sou mais anão, porque ele era um anão, né? Em Shadowrun não tem essa raça, então eu usei o estereótipo do anão. Tem toda uma história que ele foi amaldiçoado por uma bruxa pra ter aquela aparência. Mas, cara, tá muito divertido. O primeiro episódio a gente já começou no tiro, porrada e bomba, né, Raul? E, cara, vai ser louco. Vai ser muito louco. Eu larguei a direção, o Raul não conseguiu dirigir. Onde é que já se viu isso? Eu tava muito ocupado, precisava acender o meu charuto. Daí larguei a direção que eu tava dirigindo, né? Foi a cena mais bizarra do mundo. Mas deu tudo certo no final, né? Apesar de a gente ter capotado o carro, a culpa não foi minha. Eu tava dirigindo tudo bem. Shadowrun, galera, muito legal. A gente já tá jogando Shadowrun Sexto Mundo, tá? Então se você tiver dúvidas aí se vale ou não a pena apoiar, eu já adianto que vale a pena apoiar, tá? Mas você pode ver. Desculpa, você pode ver aí o jogo como é que funciona, tá? Quinta-feira a partir das 9 da noite. E na sexta, né, a princípio teremos Cult. Terceira temporada, né, de Leipzig. Não sei qual é que vai ser o nome real oficial da série ainda. A gente vai decidir ainda, o Raul vai dizer. Na verdade o Raul já me falou, mas eu tô mantendo segredo aí. Mas possível que a gente tenha na verdade, a gente adie pra semana que vem, já te adianto, Raul, também.
porque o Zé talvez não possa, né? Vamos falar aqui nos bastidores, então talvez teremos uma one shot. Mas certeza pra vocês que teremos RPG nessa sexta-feira aqui no nosso canal. Podem ficar tranquilos. Talvez teremos um previews de alguma coisa assim, né? Pra fazer um sem o Zé e depois continuamos, não sei. Mas vai ter RPG na sexta-feira a partir das 9 da noite também, galera. Bom, o Dragazi tá perguntando ali, as regras da sexta edição estão mais fáceis? Então, cara, parece que deu uma simplificada legal, sim, nas regras. A criação de personagem ficou muito mais rápida também, tá? Ufa. Ficou. Não sei se o Raul chegou a ler o livro e tal, mas ela ficou bem mais simples. O problema continua sendo... o Anark, ele é gostosinho, ele é bem mais rápido de fazer. Mas o Sexto Mundo eu achei bem mais simples de fazer. O problema continua sendo a quantidade de equipamento, né? Quando tu faz um personagem com muito dinheiro, tem muito equipamento. Porque é Cyberpunk, é futuro. Se não tivesse, não faria sentido, né? Agora, tu pode fazer um samurai urbano com pouco dinheiro que não precisa ter tanto gadgets, né? Então, também quem tem trabalho é o cara que quer ter trabalho, né? Então, é isso aí. Bom, galera, a gente vai encerrar... Pode falar, Raul. Eu não cheguei a terminar o Sexto Mundo, na real. Eu li só um pedaço pra poder jogar, fazer o background do meu personagem. Mas essa coisa do equipamento foi uma coisa que eu gostei muito na quinta edição do D&D, que dá os pacotinhos completos pra tu começar. Não precisa escolher nada, sabe? Então... Eu gosto de escolher ainda, tá? Preciso dizer que eu sou um jogador que vai lá e vai nos equipamentos e vai comprando os negócios, fazendo valor e mandando pro narrador depois. Cera e pavio pra fazer vela, você é desse cara? Eu sou esse cara. Eu sou esse cara que gosta de ter uma pá pra fazer o buraquinho, pra botar as armadilhas. Pá. Vara de 3 metros. Vara de 3 metros eu não costumo comprar, apesar de que eu sei que é muito útil pra não cair nas armadilhas. Mas, por exemplo, corda de cânhamo, né? Sempre tem, essas coisas assim. Eu sou o cara que compra essas porra. Bom, galera, a gente vai encerrando mais um episódio aqui no Movimento RPG. Eu espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha trazido alguma luz aí pra essa regra de ouro, essa muleta de ouro aí, né? Quando usar, quando não usar. E é isso. Mas fiquem aí, tá? Que eu vou mandar agora pra algum canal que estiver jogando RPG, eu vou mandar uma raid. Não se esqueçam, tá? Que sempre que a gente manda uma raid, o ideal é que vocês cheguem lá já falando, vim do Movimento RPG, hashtag MRPG, tô aqui, qualquer coisa, galera. Porque ajuda o canal a receber o view de vocês. Porque só tá lá olhando, inclusive pra galera que assiste a gente, só olhar... A Twitch não contabiliza, então para contabilizar precisa dar pelo menos um olá no chat. Então se vocês puderem fazer isso, coração pra vocês. Beleza, galera? Vejo vocês amanhã a partir das 9 da noite e falou!